vocês estão? Tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. É meu dia de trazer um pequeno devocional do livro de Salmos aqui com os irmãos. Irmãos, hoje a gente vai tratar do Salmo de número 51. Acredito que esse salmo é um dos salmos mais conhecidos que nós temos nas Escrituras. E acredito também que todos sabem, né, que a autoria deste salmo aqui é do rei Davi. Subtítulo eu coloquei como a queda de um homem de Deus. Irmãos, por conta da profundidade deste salmo aqui, que nós veremos, eu dividi esse pequeno devocional em duas partes. Hoje a gente vai tratar de maneira resumida apenas dos versículos de 1 ao 9. Na próxima quarta-feira, aí a gente finaliza esse Salmo número 51, tratando de maneira resumida também dos versículos 10 ao 19. O que é importante para que a gente, antes de a gente entrar aqui na exposição desses versículos, é que nós entendamos, né, qual foi o contexto que foi escrito esse salmo. Aqui, irmãos, Davi já era rei de Israel. Davi já estava à frente dessa nação. Porém, o contexto era de pecado, porque Davi havia adulterado, assassinado, mentido, manipulado e enganado. O que Davi fez, irmãos? De maneira resumida, Davi cometeu adultério com uma mulher chamada Batseba e ela acabou engravidando. Davi também tentou manipular o marido dela, Urias, o seu servo de batalha. Davi também mente, engana para os seus oficiais de guerra e por fim o que Davi acaba fazendo é assassinando Urias ao colocá-lo, né, na frente da batalha propositalmente para que ele morresse. Davi fez tudo isso, planejou tudo isso, ele alcançou os seus objetivos, né, com a morte do seu servo Urias, do marido de Batseba. O que acontece, irmãos, é que depois de Davi se esconder de todos os seus crimes, né, e pecados, o que acontece é que Deus levanta um homem, um profeta chamado Natã, para dizer a Davi, o rei de Israel, o rei todo-poderoso, que Deus não se agradou do que ele fez. E o profeta Natã não só foi levantado para isso, mas também para dizer as consequências de tudo o que viria sobre ele, por conta de tudo que ele cometeu. Então, irmãos, de maneira resumida, aqui, esse é o contexto ao qual foi escrito esse salmo, tá bom? Agora entrando, breve reflexão que a gente vai fazer, os 3 primeiros versículos, o que nós vemos é o refúgio de Davi. Davi, irmãos, mesmo sendo desmascarado por Deus, pelo profeta Natã, de tudo o que ele fez e de todos os seus crimes, ainda assim ele clama e busca em Deus a misericórdia, a compaixão e o perdão. Agora, irmãos, depois de Deus ter mostrado a ele tudo o que ele fez e vindo ao seu encontro, ele não mais se esconde de Deus. O que ele faz agora, ao contrário de correr, de se esconder de Deus, ele vai ao encontro de Deus, buscar socorro, para buscar perdão e restauração. O que acontece é que Davi também não bate no peito, por ele ser poderoso, por ele ser rei de Israel, pedindo, né, para que Deus o ouvisse por isso. Não é isso que nós vemos aqui nesses 3 primeiros versículos. Mas ele vai a Deus porque ele confia no grande amor de Deus, na sua grande misericórdia, que pode, né, o perdoar. O que acontece? Entrando já nos versículos 4 ao 6, nós vemos Davi confessando a Deus. As confissões, né, de Davi nós vemos aqui. Ao ele ser desmascarado pelo profeta,
Ele não dá mais desculpa. Davi não procura responsabilizar outras pessoas, né? Davi fez o que Deus detesta. Mas Davi também reconhece que o juízo de Deus sobre a sua vida era justo. Nos versículos 5, meus irmãos, o que nós vemos é Davi nos falando de uma realidade muito dura, que nós muitas vezes não gostamos, né, de ouvir. Mas essa realidade não é só ensinada por Davi, mas também por toda a Escritura. É que Davi era pecador desde quando saiu do ventre de sua mãe, desde quando ele nasceu. Assim, meus irmãos, como nós herdamos, né, dos nossos pais as características físicas, assim também nós herdamos de Adão e Eva o pecado. Como diz Paulo, né, em Romanos, capítulo 5, versículo 12, onde ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E dos versículos, irmãos, 7 ao 9, nós vemos o pedido de Davi. Aqui, o rei de Israel, ele pede por purificação, perdão dos seus pecados. Davi, ele não busca fazer alguma coisa para receber de Deus o perdão, porque ele sabe que é impossível o homem fazer algo para receber o perdão de Deus. Mas o que ele faz é pedir aquele que pode realmente o perdoar e tornar as suas vestes que estão sujas e imundas brancas como da neve. Mas Davi não pode ser perdoado sem alguém receber o castigo em seu lugar. Alguém precisa pagar pelos seus pecados. Para haver perdão, irmãos, alguém tem que beber o cálice da ira de Deus por conta do pecado. E a boa notícia é que o Filho de Deus foi enviado para isso. Deus entregou o seu próprio Filho, perfeito, justo e bom, para levar sobre si o castigo que nos traz a paz. Por isso, não existe, irmãos, outro meio de eu, você e Davi sermos perdoados, a não ser por quem Cristo é e o que ele fez. Por isso, Davi pode ser perdoado. Por isso, Davi foi perdoado. E eu e você também podemos ser. Como disse Pedro em Atos, capítulo 10, versículo 43, onde ele diz: todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos seus pecados. Uma lição, irmãos, para finalizar, que eu tiro desse pequeno devocional aqui, desses 9 versículos, desse salmo, é que muitas vezes, quando nós pecamos contra Deus, nós tentamos fugir, nós tentamos se esconder, nós não confessamos o nosso pecado, nós não oramos, nós deixamos de ir à igreja. Porém, esse não é o caminho que nós vemos aqui nas Escrituras. O caminho, meus irmãos, que Deus quer para nós, quando cairmos, quando pecarmos, é que nós nos voltemos e busquemos a Deus. Como disse Salomão em Provérbios 28:13, onde ele diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.